né? Olá, pessoal! Estamos aqui, eu e o Pedro, nessa tarde de terça chuvosa, fria. Inclusive, olhem um ar-condicionado ali atrás. O Pedro tá mostrando, gente, uma coisa nova que ele aprendeu, que é levantar sozinho essa semana. A gente tá muito feliz com essa evolução dele. E vamos então ao esquema da vez, inclusive o último esquema deste quadro. Em breve teremos um novo quadro aqui no canal, bem especial também. E hoje o esquema da vez é o esquema de postura punitiva, aquele esquema que faz a gente se sentir muito culpado, ficar ruminando, sofrendo, às vezes desproporcionalmente em relação a algum erro, a algo que a gente fez. E muitas vezes, inclusive, coisas que a gente fez sem a intenção de que determinada coisa acontecesse, né? Eu sempre falo, muitos erros, muitas coisas que acontecem, a gente não faz de forma intencional, mas esse esquema faz a gente sentir, assim, que a gente precisa se punir, que realmente não poderia ter acontecido e, obviamente, traz todo um peso desproporcional para a nossa vida. Igualmente em relação aos outros, geralmente esse esquema ele também surge muito nas nossas relações com os outros, no sentido da pessoa de fato ficar se punindo, mas também punindo aos outros pelo que acontece. E na criação do Pedro, nós buscamos diferenciar uma coisa que é muito importante, que são as consequências versus punições. De fato, as pessoas precisam ter consequências, elas são empregadas de forma muito importante na necessidade dos limites, que é o terceiro domínio de necessidades da terapia do esquema. Então, a gente precisa sim trabalhar a questão das consequências para desenvolver autocontrole, para cuidar, para não desenvolver o esquema de arrogo, mas muitas vezes se confunde consequência com punição. As pessoas acham que a consequência é ficar punindo, é ficar sendo, inclusive, muitas vezes desproporcional com os filhos diante de um erro. Muitas vezes, inclusive, é um padrão mais antigo de criação, mais punindo de forma verbal, física, a criança diante de algum comportamento inadequado. E uma questão que eu e o Gabriel cuidamos demais em relação a isso é para sermos justos, proporcionais com o Pedro, em relação, como eu falei, às consequências, entendendo que a gente precisa atuar nessa esfera e não na punição. A punição é apenas um padrão disfuncional que não faz sentido e não traz nenhuma vantagem para a criação de filhos. Inclusive, gente, uma questão que a gente sempre reflete muito, né, é que os próprios comportamentos, muitas vezes inadequados das crianças, eles geralmente começam por nós pais, quando a gente não atua de uma maneira correta na situação e daí sim a criança vai se perdendo e não tendo comportamentos bacanas. Então, quanto mais a gente se cuida, se avalia, se modifica em relação ao que nós precisamos evoluir enquanto pessoas, mais a gente vai conseguir lidar de uma forma assertiva com os comportamentos dos nossos filhos e menos eles terão comportamentos inadequados. Então, a autorresponsabilidade, ela é uma excelente forma da gente prevenir autorresponsabilidade enquanto pais, tá? Da gente prevenir muitos daqueles problemas que as pessoas relatam na criação de filhos, especialmente birra, a questão da desobediência, que eu sempre falo, né? Inclusive, a obediência também não é uma questão que faz tanto sentido. O que precisa acontecer é que a gente, obviamente, que precisa que os filhos nos respeitem, mas nós também precisamos respeitar eles. É uma troca de respeito a relação. Não que o filho tem que obedecer e concordar com a gente cegamente, sem poder discordar, sem poder colocar o ponto de vista dele. Isso é mais um aspecto de uma criação autoritária, controladora, punitiva, que se tinha muito forte em outras gerações e que ainda bem que está caindo por terra, porque a gente sabe de todos os prejuízos envolvendo esses aspectos. Caso, gente, infelizmente, vocês já tenham desenvolvido esse esquema,
é muito importante a gente trabalhar a nossa autocompaixão e a compaixão também com os outros, entendendo que, enquanto seres humanos, nós teremos imperfeições, elas farão parte da nossa vida, e eu sempre gosto dessa avaliação, que eu inclusive falei antes para vocês, de se aquilo que a gente fez foi intencional, porque muitas coisas elas não são intencionalmente feitas, né, do tipo, eu quero que aquilo dê ruim, pelo contrário. E fazendo essa avaliação mais compassiva, mais realmente, inclusive, amorosa em relação a gente, com certeza nós tendemos a aprender e a lidar muito melhor com as coisas do que por meio da crítica e da punição. É totalmente uma distorção achar que se criticando, que se punindo, que as coisas se transformam para muito melhor na nossa vida. Pelo contrário, isso só gasta a nossa energia e muitas vezes faz a gente ter ainda mais dificuldade para mudar. Então, vamos nos concentrar em realmente sermos compreensivos com a gente, com os outros, entendendo que imperfeições fazem parte da vida e que a gente não precisa ficar ali se torturando quando elas acontecem. A gente pode aprender com elas, isso sim é muito importante, e buscar numa próxima evoluir. E como eu falei, da mesma forma com relação aos outros. Certo, gente? Agora eu e o Pedroca vamos tomar um banho, botar o nosso pijama e depois a gente vai editar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Até mais!